Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica da primeira série. Esse é o quarto bimestre. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é biomas e domínios morfoclimáticos e as ações antrópicas. Porém, a nossa aula é uma continuidade da parte 1, logo nós vamos chamar hoje a nossa aula de parte 2. Vamos então para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos. Lembrando que na parte 1 nós já falamos sobre os biomas brasileiros e hoje é a vez dos domínios. Vamos lá então na tela, apresentando para vocês o criador dos domínios morfoclimáticos, o grande idealizador, que foi Aziz Nassib Absaber. Então, o que são os domínios morfoclimáticos? Esse conceito de domínio morfoclimático, conforme vocês vão ver aqui na tela, foi introduzido por Aziz Absaber na obra Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas. Aqui nós temos ao lado a foto dele, um grande geógrafo brasileiro, conforme vocês vão observar aqui na imagem 1. E Aziz Nassib Absaber, como eu já falei, ele foi geógrafo e professor universitário e, pessoal, ele escreveu aí mais de 300 artigos de relevância mundial durante a sua carreira acadêmica, mas o grande marco da carreira dele, desse grande geógrafo, foi justamente o estudo dos domínios morfoclimáticos, ok? Vamos então conhecer esses domínios morfoclimáticos. Na tela eu tenho um mapa representando aqui todos os domínios, conforme vocês vão observar, mas primeiro a gente vai para a leitura do texto. Olha só, os domínios morfoclimáticos representam a interação e a integração, olha as duas palavrinhas, interação e a integração do clima, relevo e vegetação. Então, clima, relevo e vegetação resultam aí na formação de uma paisagem possível de ser individualizada, segundo o geógrafo Aziz Absaber. Então, logo aqui no Brasil, ele identificou, pessoal, 6 domínios. O interessante é falar que na aula passada, na parte 1, a gente falou também que existem 6 biomas brasileiros. Assim como existem 6 biomas, também existem 6 domínios morfoclimáticos, conforme a gente vai aprender agora. Então, na tela o mapa, nós temos aqui os 6 domínios. Eu vou começar na parte verde pelo domínio que representa aqui, domínio amazônico, que é onde está inserido o nosso estado do Acre. Depois a gente tem, na cor laranja, bem aqui na região centro-oeste, o domínio chamado de Cerrado. A gente tem na parte litorânea, ó, estão vendo aqui, ó, parte litorânea do Brasil, o domínio chamado de Marés de Morro, seguido aqui na região nordeste, essa pequena porção, identificada como domínio da Caatinga. Aqui na parte de baixo, bem próximo à região sul do Brasil, pegando uma parte da região sudeste, nós temos também o domínio das Araucárias, seguido bem aqui no finalzinho pelo domínio chamado de Pradarias. Logo, faltou uma cor, conforme vocês vão observar, que integra todos os outros domínios morfoclimáticos. Essa zona que faz a integração dos domínios morfoclimáticos, pessoal, ela é chamada de faixas de transição. Em algumas nomenclaturas também de zona de transição. O que isso quer dizer? O que é a faixa de transição? A faixa de transição, pessoal, é que segundo Aziz Absaber, ele dizia o seguinte: não pode terminar domínio amazônico e já iniciar domínio do Cerrado. Segundo ele, em algum momento, essas vegetações, elas seriam aí mistas. Então, uma exerceria influência sobre a outra, então logo deveria existir entre elas uma faixa que ele chamou de faixa de transição, que seria basicamente a fronteira, seria basicamente a divisa entre esses domínios morfoclimáticos. A gente vai conhecer as faixas de transição, algumas vegetações presentes nessas áreas, conforme vocês vão observar aqui durante a aula, ok? Vamos então conhecer cada um dos domínios morfoclimáticos de forma aí separada para ficar bem compreendido
e ficar bem claro para vocês esse assunto. Olha só, no mapa, aliás, na imagem 3, a gente tem aqui o domínio amazônico. O domínio amazônico, conforme vocês viram no mapa, é um dos maiores domínios morfoclimáticos encontrados no Brasil, assim como o bioma amazônico, e tem características muito semelhantes. Olha só, o domínio amazônico ele é marcado em especial pela floresta amazônica, apresenta rica hidrografia. O que é hidrografia? São os rios, é toda aquela parte que compreende aí os rios e as bacias hidrográficas. Possuindo também, dentro desse domínio, a maior bacia hidrográfica brasileira, ou seja, esse domínio também apresenta aí alta atividade fluvial, ou seja, os rios são bastante navegáveis, abrange cerca de 45% da área do país, e é formado quase que em sua totalidade pelo que nós vamos chamar de terras baixas. Outra informação muito importante sobre o domínio amazônico e que sempre cai em questões de concurso e principalmente no Enem é o seguinte: o domínio amazônico ele vai apresentar o clima equatorial, pessoal. Já está destacado, mas eu vou dar mais ênfase ainda. E qual é a principal característica do clima equatorial, conforme a gente tem estudado e viu também na aula de biomas? A principal característica dele é temperaturas elevadas e também altos índices aí de chuvas, tá? Que a gente também pode chamar de umidade, ok? Então, apresento para vocês na imagem 3 o domínio amazônico. A gente fica então com essa imagem exuberante da floresta amazônica e dos rios que banham essa vegetação e, como eu falei, é uma das florestas mais importantes aí do planeta. Vamos então para segundo domínio morfoclimáticos. Olha só, aqui a gente vai ver a grande diferença. Olha a mudança na paisagem. Vou colocar a imagem do domínio amazônico novamente. Pessoal, olha a diferença. Aqui a gente tem um rio, a gente tem uma vegetação densa, uma floresta exuberante. Quando a gente chega no domínio da Caatinga, a gente vê uma paisagem totalmente diferente. Então, vamos observar características dessa paisagem? Esse domínio ele é chamado de domínio da Caatinga. E olha que interessante, ele caracteriza-se pelo clima semiárido. Viram a diferença? A gente estava falando da floresta amazônica, que é o clima equatorial. Chegando aqui, a gente tem a presença de um outro clima e, por isso, a mudança brusca aí na paisagem, principalmente na vegetação. A principal característica do clima semiárido é justamente um clima que apresenta baixo índice de pluviosidade, ou seja, é um clima que apresenta uma grande escassez de chuvas. E também ele tem uma forte deficiência hídrica, por isso que a terra se apresenta de forma tão seca e a vegetação também. Uma característica importante dessa vegetação é justamente, pessoal, que alguns tipos de vegetação que se desenvolvem na Caatinga, elas têm aí a habilidade de armazenar água. E também algumas principalmente essa daqui, que vocês podem observar na imagem, tem a presença de espinhos e é uma característica típica da vegetação do semiárido do domínio chamado de Caatinga. Por último, a gente tem uma informação bem relevante aqui, que é o seguinte: o relevo predominante em quase toda a extensão do domínio da Caatinga é a depressão. Então, percebam aí que toda vez que a gente fala em domínio morfoclimático, a gente sempre se refere às questões do clima e também às questões da vegetação, juntamente com o relevo. Porque morfoclimático, o nome morfoclimático diz respeito principalmente a isso, a morfologia, que é a forma do relevo, ao clima, juntamente aí com a vegetação, certo? Vamos então para o próximo domínio morfoclimático. Aqui a gente tem um domínio totalmente diferente, novamente, do que é o domínio da Caatinga. E esse domínio é chamado de domínio dos marés de morro. Aliás, domínio dos marés de morros.
O que é esse domínio, pessoal? Vocês observaram lá no mapa que ele se estende pela região litorânea do Brasil. Eu vou deixar até aqui destacado para vocês, ó, se estende ao longo do litoral brasileiro. E ele vai do nordeste ao sul do Brasil, adentrando com maior intensidade em qual região? Na região sudeste brasileira. Ele associa-se principalmente a qual relevo? Ele está associado aos planaltos e às suas paisagens aí características, que são as chamadas serras erodidas, principalmente pela ocasião das chuvas. Ok? Olha que interessante a gente tem aqui, nesse domínio das marés de morro, ele tem aqui um solo bastante diferente do que é encontrado na Caatinga e na floresta amazônica também. Por quê? Porque ele é um solo com grande fertilidade e o clima muda totalmente. Por quê? Porque aqui a gente tem a presença do clima chamado de clima tropical. Em alguns locais, esse clima também, ele é chamado de tropical de altitude. O que isso quer dizer, professora? Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura em algumas regiões. É justamente o que ocorre, por exemplo, na cidade de Campos do Jordão, que é conhecida, é visitada por muitos turistas aqui no Brasil, e ela se apresenta justamente com esse clima mais ameno, esse clima mais frio. Certo, pessoal? Agora a gente vai observar essa imagem deslumbrante que é o domínio das marés de morro. Olha que interessante, ele imaginou, para esse nome, eu penso que Aziz Nassib Abissabir imaginou as marés mesmo, que formam o mar, e ele observou que, na verdade, essas marés são marés formando aí vários morros. É bem interessante quando você lê o livro dele, alguns livros dele, ele faz menção justamente a esses nomes que ele deu para os domínios morfoclimáticos, ok? Vamos lá, então, para o próximo domínio, imagem 6 na tela. A gente tem novamente outra paisagem, bem diferente das anteriores. E aqui nós temos o domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado, pessoal, muito diferente dos outros, ele apresenta o clima tropical. Sim, novamente a presença do clima tropical. Aqui é um tropical que a gente vai chamar de típico também em algumas regiões. E qual é a característica? Ele tem aí grande nível de semelhança com as savanas africanas. Então, quando a gente fala na região do Cerrado, que apresenta esse clima tropical, ele vai ser muito semelhante às regiões que a gente pode encontrar, no caso, na África, chamadas de savanas, certo? Inclusive, alguns autores importantes, eles até chamam o Cerrado de savana brasileira. Você até vai encontrar alguns livros com essa nomenclatura. Outra informação aqui muito importante sobre o Cerrado, pessoal, é que é uma região de maciços planaltos. Viram, então, o tipo de relevo predominante nesse domínio? Planaltos, no caso, maciços ou maciços planaltos, tanto faz, tá? A ordem. E são terrenos sedimentares bastante desgastados. Desgastados por quê, professora? Pelos processos erosivos, que a gente também pode chamar na geografia de intemperismo, e que formam aí tanto as chapadas como também os chapadões. Aqui nós temos uma imagem do que é o domínio do Cerrado. Vocês observam aí o tipo de vegetação, geralmente é formada por árvores de médio e pequeno porte, formam-se ao longo da vegetação esses arbustos, tem uma vegetação rasteira, tem uma vegetação com gramínea também, e o mais interessante, pessoal, é que no Cerrado a vegetação tem uma característica específica, assim como no bioma do Cerrado, as árvores apresentam troncos e galhos retorcidos. Essa é a principal característica do Cerrado. Vamos para a próxima imagem. Aqui na tela nós temos um domínio bastante espetacular. Olha só essa vegetação. Olha que diferente. Ela é chamada de domínio das araucárias. Sim, é o nome dessa vegetação específica que vocês vão observar aqui. Essa árvore, ela é chamada de araucária. E por isso o nome, domínio das araucárias. Esse domínio,
ele se apresenta bem diferente dos demais, porque o tipo de clima que predomina aqui nesse domínio é o clima subtropical. O que é o clima subtropical? Pessoal, é aquele clima mais ameno, localizado na região sul do Brasil e que apresenta 4 estações do ano aí bem definidas, ou seja, verão, primavera, outono e inverno. Certo? Outra informação, outra característica muito importante dentro desse domínio é que ele também vai apresentar alta pluviosidade e também ele se apresenta aí com invernos relativamente brandos. Outra coisa, ele ocupa aí áreas de planaltos, então o relevo predominante aqui nessa região são planaltos. O solo é bastante diversificado e ele é coberto pela mata de araucárias, ou seja, a mata, a vegetação que leva o próprio nome do domínio, também conhecida aí como Mata dos Pinhais. Então, se em alguma avaliação você tiver na dúvida, domínio das araucárias, representado aí pelas matas, pela Mata dos Pinhais, também está correto. Olha que interessante essa vegetação. É uma árvore de grande porte, conforme vocês vão observar, e ela lembra muito o formato de uma taça. Na sala de aula eu sempre digo para os alunos, pessoal, quando pensar nas araucárias, quando pensar nas matas dos pinhais, pensa numa espécie de taça mesmo, que tem aquele pé bem alongado e o copo, né, o copo mais redondinho no topo. Então é muito semelhante. Ok, pessoal? Vamos então para o próximo domínio, na imagem 8, também conhecido como Pampas, tá? Esse domínio é conhecido como Pampas, mas também pode ser chamado aí de pradarias. Localiza-se onde? No sul do Brasil, assim como o bioma dos Pampas tem praticamente aí a mesma localização. Vai mudar um pouquinho aqui no mapa, eu vou mostrar para vocês depois. E é ocupado por uma vegetação rasteira, tal como vocês observem aqui, vão observar aqui na imagem, essa é a vegetação predominante na região dos Pampas. Predomina-se nesse domínio, novamente, volto a falar do clima subtropical, aquele clima que ocorre na região sul do Brasil, com temperatura média anual aí baixa, e o relevo, diferente do domínio das araucárias, vai ser aqui um relevo baixo, por isso a formação dessa vegetação mais rasteira. Ele também vai apresentar suaves ondulações, que podem ser chamadas de coxilhas. E os principais agentes de degradação nesse domínio morfoclimático é o quê? É a ameaça aí da agricultura e da pastagem, porque quando você observa essa paisagem, tecnicamente aqui já é uma pastagem natural. Então esse domínio ele é bem ameaçado aí pela presença da pecuária, assim também como a agricultura, ok? Próximo, aqui na tela, imagem 9, a gente tem as faixas de transição. Essa daqui é bem interessante falar, é bem importante, porque o aluno, ele tende muito a confundir, pessoal. É muito interessante que, às vezes, o aluno confunde. Aqui nós vamos ter, dentro dessas faixas de transição, o nome de alguns biomas. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Por quê? Porque as faixas de transição, dentro dos domínios morfoclimáticos, são bem diferentes daquilo que a gente chama de bioma. Vamos lá. As faixas de transição correspondem a áreas situadas entre 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Falei isso lá no início da aula. Toda vez que a gente tem um domínio morfoclimático, ó, estou apontando aqui para o domínio amazônico. Toda vez que a gente tem um domínio morfoclimático e a gente tem essa faixa aqui, a gente tem uma zona de transição, porque segundo o Aziz Abissab, o domínio amazônico encerra para começar o do Cerrado? Não, precisa ter uma faixa que transita entre os dois, não tem como, a vegetação ela não é tão precisa para terminar um e começar o outro. Então, fica a dica, o que são as faixas de transição. Dentro das faixas de transição, ele identificou algumas vegetações. Que vegetações são essas? Primeiro, Mata dos Cocais. Ele identificou a Mata dos Cocais. Onde está localizada? Ela é localizada entre o domínio do Cerrado e o domínio da Caatinga, pessoal. Aqui, ó, a seta está indicando o que seria aí a Mata dos Cocais, ok?
ela está entre essa faixa de transição aqui, ó, entre o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga e o domínio amazônico. Ele também chamou de agreste. Sim, uma vegetação chamada de agreste, que é justamente uma faixa situada entre os domínios da Caatinga e das marés de morro. Então, aqui nós temos o agreste, segundo Aziz Abissab. E dentro do agreste, ele identificou também a chamada zona da mata. E, por último, não menos importante, o bioma pantanal, que na classificação dos biomas é chamado de bioma. Aqui, para Aziz Abissab, Pantanal é uma faixa de transição, localizada justamente entre o domínio amazônico e o domínio do Cerrado. Vocês conseguem observar as principais diferenças quando a gente fala de bioma e quando a gente fala de domínio morfoclimático? E a gente precisa ficar muito atento para quê? Para não ter essa confusão, para não ter justamente esse engano, ok? Vamos lá então? Aqui nós temos a ameaça aos domínios morfoclimáticos. Eu trouxe uma imagem de inteligência artificial e ela mostra justamente o que seriam aí os impactos que têm influenciado os domínios morfoclimáticos brasileiros. Eu vou fazer aqui a leitura da imagem para vocês e quero que vocês fiquem atentos. Ao longo dos anos, os 6 domínios morfoclimáticos brasileiros sofreram impactos que modificaram suas características originais e alguns aspectos que contribuíram aí para a devastação estão aqui destacados. São eles: a extração de madeira, a atividade agrícola não sustentável e principalmente o que a imagem mostra, a expansão das cidades. Vocês percebem que aqui, ao longo que a cidade cresce, a vegetação vai dando espaço aí à urbanização, vai dando espaço muitas vezes a questão aí de uma vegetação, aliás, vão retirando a vegetação e dando espaço à pastagem, à agricultura. Então, essa imagem ela é um pouco daquilo que a gente chama aí de devastação dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Sem falar, pessoal, no despejo dos esgotos diretamente aqui sobre os lençóis freáticos, como é o caso dos rios, que em alguns desses domínios estão extremamente poluídos, ok? Vamos então agora para a nossa atividade, para a gente treinar aquilo que a gente aprendeu. Vamos lá, pessoal? Na tela a gente tem... Olha só, nossa atividade, o título é Brasil, domínios morfoclimáticos. E aqui a gente vai ver o seguinte, essa questão apresenta-se com um mapa e esse mapa ele está enumerado em 3 regiões, ó, 1, 2 e 3. Ficou fácil com a nossa aula identificar. Diz assim, os conjuntos espaciais assinalados no mapa pelos números 1, 2 e 3 correspondem respectivamente aos seguintes domínios morfoclimáticos. Alternativa A, marés de morro, araucárias, amazônico. Alternativa B, caatinga, pradarias, amazônico. Alternativa C, marés de morro, amazônico, pradarias. Alternativa D, cerrado, caatinga, pradarias. Alternativa E, cerrado, marés de morro e araucária. Vamos então nomear esses domínios morfoclimáticos? Pessoal, aqui ó, na cor vermelha, número 1, domínio do cerrado. Número 2, aqui nessa cor laranjada, domínio das marés de morro, se estende pelo litoral brasileiro. Número 3, aqui na região sul, a gente tem o domínio das araucárias. Alternativa, qual é a alternativa correta, pessoal? Número 1, cerrado. Número 2, marés de morro. Número 3, araucárias. Alternativa correta é a letra E de elefante, ok? Consegue observar aí no mapa? Identificaram? Então, é isso, pessoal, a nossa atividade. Acredito que vocês também acertaram aí em casa. Bem, eu quero fazer um pequeno resumo do que foi a nossa aula. Vou apenas falar
tá? Os domínios morfoclimáticos, a gente aprendeu que são regiões delimitadas com base aí na presença de elementos comuns, que são o clima, vegetação, solo, relevo e hidrografia. E a gente aprendeu também que os domínios morfoclimáticos, eles se formam também juntamente aí com as faixas de transição, conforme a gente falou aqui durante a aula. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, espero muito que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências utilizadas aqui durante a aula, conforme vocês vão observar na tela. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!